Ouvi. Eu comecei a gravar agora, Ah, esqueci. Nós estamos ouvi. lendo Mateus 5, de 17 a 22. 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não assassinarás, e quem assassinar será levado a juízo. Assim eu digo para vocês que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será levado a juízo, e quem chamar o seu irmão inútil será réu no tribunal, e quem lhe chamar tolo será réu no fogo no lugar dos mortos. Para aí? Vai no 23. Odri, Não, fala para mim de 22. novo aquela passagem que ele fala assim: não vim para anular a lei, mas para cumpri-la. Não, Você é falou o uma. 17. Não pensem que vim anular a Torá dos navios. Não vim para anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento. Olha só, Conhecimento meu aqui está em colchete. Depois ele dá aqui explicação do que é conhecimento em várias traduções. mas que seja conhecimento, olha só. Sim. Então, as pessoas tinham conhecimento da lei e ele veio para trazer pleno conhecimento, porque o conhecimento da lei era aquela parte natural que eles tinham que fazer, mas o pleno conhecimento é a parte natural, mas a espiritual. Então, ao contrário de abolir a lei, ele veio trazer o pleno conhecimento. O natural não foi abolido e foi aberto, rasgado o véu da parte espiritual. Aí aqui está assim, ó, pleno conhecimento. É comum sempre ouvirmos que uma letra muda todo o sentido. Imaginemos agora quando um vocábulo foi mal traduzido. Várias heresias acabam sendo pregadas quando temos uma tradução errônea e deturpada. Aí ele dá os exemplos. Vamos ao exemplos, né? Vocês querem que eu leia os exemplos? Eu quero. Na tradução comum temos: não cuideis que vim destruir a Torá, ou aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí no grego, iremos achar um vocábulo que muda o sentido deste versículo. O vocábulo seria plerosai. Tem na sua raiz etimológica a forma de plero, sendo o seu significado plero. Plero significa tomar cheio, completar, Plenitude. preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Aí também tenho em abundância, estou plenamente abastecido, tornar pleno e completar. Aí, Perfeito. aí depois tem Mateus 18 explicando algumas coisas também. O 18. Bom, esse foi do 17, né? Que é conhecimento. O 19, o Pleno que tem de conhecimento. explicação? É o pleno conhecimento. O Tem 19. de explicação, não. Tem o 18, eu vou lá, Mateus 18. O i ou um tio. O i ou um tio, que ele fala. Vou ler o 18. Porque deveras eu digo para vocês, até que os céus e a terra passem, jamais um i ou um tio passará da Torá. Então, ele está dando explicação do i ou um tio. Nessa passagem, nos referimos à Torá de Moshe, que é Moisés em português. Portanto, se fosse em hebraico, não seria i ou tio, mas yud, por ser
a menor letra do alfabeto hebraico. Não faria sentido usar a letra hebraica, já que essa Bíblia usa português como língua Yud, e qual que é base. a outra? Yud. Yud. Yud é o I, né? E o Aham. tio? E o tio? É. O tio, ele não fala. Deixa eu ver, agora ele dá a explicação do Mateus 5:20. Não, mas olha só dele falar do I, que é o Yud, ele está É. falando assim, ó, até que a terra, né, passe, nem o Yud ou um tio jamais passará da lei. Yud é mão, É. Yud. Yud é mão. E você lembra quem é que está por trás da maçonaria? É o Yud sem o rei, porque o rei é furado, né? Yud É que eu rei não lá de consigo rei, abrir. mãos É, furadas Yud com Rei. furado. Hã? Então É ele que está eu não falando assim, consigo nem abrir uma minha mão outra. vai ser mudada, né? Quer dizer, ele É. não vai trocar de governo. Olha que forte. Yud é Y-U-D. A mão Y-U-D. simboliza mais o domínio, né? A questão do poder, né? Da É. detenção do negócio. É, Então tipo, não porque vai também mudar o lembra, poder do governo. não vai. Você lembra que ele fala para Judas, quem é que vai me trair? Aquele que coloca Yud no prato comigo, aquele que coloca a mão no prato comigo. Esse é o que vai me trair. Por isso que ele fala, É. não vai cair nenhum Yud. Eu queria saber o que era o tio, mas tudo bem. Uma hora a gente Eu vai posso saber. depois. Não, na minha que tem aquela que eu puxo o vocabulário todo Strong. hebraico, ele dá a explicação. Depois você me lembra que eu tiro um print. É que como ele funciona só com a internet, acho que se eu entrar, cai aqui. Tá. É Nossa, o mas vai Strong. ser muito importante, vai abrir o horizonte nosso desse versículo. Sim. Aí tem o Mateus 5:20, que ele fala: se a sua justiça não exceder a todos mestres da Torá e para o Shin. Paruchinha fariseu. Aí aí a explicação. A nossa justiça está em obedecer às vontades de Elohim e será justiça para nós. Se tivermos cuidado de cumprir todos estes preceitos perante Yah, nosso Criador, como ele nos ordenou. Aí está Deuteronômio 6:25, a referência. Deuteronômio 6:25, deixa eu abrir aqui. É a Porque o referência que liga, espírito, ele não tem. da justiça. Deuteronômio 6:25 e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Agora, olha só, o que significa mulher na palavra? São essas igrejas, né? Várias. Olha o versículo 27, 5:27. Eu como Ouviste Mateus? do Mateus 5:27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Olha, Adulterarás. a palavra foi adulterada, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, no sentido de igreja, né? Uma mulher com intenção impura, eu vou abrir porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou abrir por causa disso, daquilo, no coração, já adulterou com ela. Pode ser no sentido de igreja, pode ser no sentido de mulher também. Pode ser nos dois, pode Não ser no precisa sentido cometer o natural ato, como no espiritual. não precisa ter o ato consumado, só de olhar e Só de desejar. olhar. Só de olhar. Por isso que ele fala assim, ó, se entrar aqui se entrar uma pessoa cheia de joias e uma pobre, você der mais valor para aquela cheia de joias, você fez diferença entre os dois. Isso é um adultério, porque Deus fez todos iguais perante ele. Mas eu gostei dessa comparação da E igreja não é mulher. o que acontece? É o que acontece. Porque tudo na palavra tem a parte natural, mas tem a parte espiritual. É como a lei.
Ele falou assim, vocês tinham conhecimento da lei, a parte natural. Agora eu vim para vocês terem um pleno conhecimento. Então, como Yeshua já veio, já nos deu o Espírito, tudo que a gente lê, a gente pode entender no natural e no espiritual, tudo. Tudo tem o conhecimento e o pleno. Né? Olha o 31 por Deixa eu divórcio. ler o 5:21. Vai. 21 na explicação. Na explicação 5:21 que fala, ouviste o que foi dito. Aí a explicação, a lei era passada de forma oral, já que a maioria das pessoas eram analfabetas. Por isso, a necessidade de manter a lei com letra maiúscula, não é a lei dos fariseus, é a lei do Pai, que sempre que ela tiver com letra maiúscula na palavra, é a lei Da arca. da Torá, da arca. Yeshua completa a Torá, lei, tornando-a mais rígida. Ele disse, todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será levado a juízo. Observe que nosso mestre deixou a lei, com letra maiúscula, mais completa. Uma pessoa não apenas mata fisicamente, mas pode matar com palavras e ações subsequentes. Subiu o nível. Subiu o nível. Muito. Depois tem o 23 também. Vocês querem que eu leia? Sim, quero aprender. Esse é da oferta, da ofensa com o irmão e oferta. Pode ler, do 23. A tua oferta no altar. Aqui Yeshua não se refere ao altar de uma igreja, porque naquela época não existia igreja, mas faz referência ao altar do templo, onde eram realizadas os sacrifícios. Aí está em Salmo 96:8, a referência. Essa oferta não é dinheiro, essa oferta é animal, sacrifício. Isso, São naquela Sacrifício época. já foi feito uma vez por todas, né? Exato, Isso, não naquela existe época. mais, exatamente. Destruirei Naquela esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Era o templo Este tempo, dele. Ele mesmo fala com a boca dele o que já foi concluído, né? exatamente. Ele Prossiga. tornou mais rígido do que era. Se o pessoal pensa que aquela, A quem muito foi dado, muito será cobrado. Poxa, se aquela era difícil cumprir, essas aqui então, é só pelo só Espírito que se cumpre, gente. Não tem como. Ao homem é rejeitar. impossível ser salvo. Nossa, Ao homem é impossível se salvar. Qual versículo você ia falar, André? Eu não. Eu ia falar o 31, que fala sobre 31. o divórcio. Fala Também aí. foi dito: quem rejeitar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Deuteronômio 24:1. Eu digo para vocês que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto por causa de imoralidade sexual, está induzindo-a a cometer adultério. E quem se casar com a rejeitada comete adultério. O meu é bem claro, mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Simples assim. Simples assim. E eu estava lendo esses dias, eu não cheguei a uma conclusão ainda, mas eu estava O senhor lendo. está divorciado ou está mulher rejeitada? Divorciado. Eu para Se repudiar. casar. Carta de divórcio. Então, e aí vamos. Que explicação esse, Dri? Deixa eu ver. Esse é o 32, tem o 31. Tem o 31. Tem. Rejeitar. O Altíssimo permitiu o divórcio para preservar a vida da mulher. Assim como hoje
no passado existiam homens maus, que por qualquer motivo rejeitavam suas esposas, levando elas ao sofrimento. Antigamente, as mulheres não podiam trabalhar, ou até mesmo sair sozinhas para fora de casa. A mulher era totalmente dependente de um homem. Era imprescindível que essas mulheres rejeitadas pudessem obter a carta de divórcio. Por esse motivo, Elohim permitiu a carta de divórcio. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ela reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Está em Deuteronômio 24:1. Mas tem algumas coisas aí, né? Porque falando para Yeshua assim, então por que Moisés deu carta de divórcio, né? Aquela pergunta para Yeshua. E ele Mateus fala assim, 19. por causa da dureza do vosso coração. Porém, não foi assim desde o começo. Sempre que ele faz a primeira menção, ele está falando o que é a vontade do Pai, né? Porém, não foi assim desde o começo. Porque a permissão, né? Porque quem fez isso foi Moisés. A permissão, ela provavelmente não te levará à vida. A permissão é perigosa. Ela pode te levar para a vida ou para a morte. Mas a vontade perfeita do Pai, ela te leva para a vida, né? Então, essa carta de divórcio não é algo que tinha no começo. O próprio Yeshua falou, não foi assim desde o começo, foi por causa da dureza do vosso coração. O que ele estava falando? Vocês não querem corrigir o seu coração. Vocês preferem a carta de divórcio, né? Então, para que elas não sofram, a carta de divórcio foi dada. Porém, não foi assim desde o começo. Ele está falando, porém, não é isso, não é para isso que eu vou dar minha vida, vamos dizer assim. Ele não está dando a vida para que você case e separe, case e separe. Não, está dando a vida para a perfeição. Né? E a outra coisa se você se casar com uma pessoa, com uma mulher rejeitada, e ela não tem essa carta de divórcio, você está cometendo adultério com ela. Com certeza. Porque ela não está livre no divórcio, né? Sim. E não fala nem uma parte que está livre para casar e outra parte que está livre para casar. Não, só como uma das partes falece, né? Porque ele vai lá em Romanos, capítulo 8, ele vai falar que a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Ou seja, enquanto ele viver. Só depois que morrer uma das partes divorciadas que você está realmente espiritualmente livre para casar. E eu acho interessante, assim, quem já fez isso, fala, olha, eu já fiz isso, mas isso não é o certo, né? Mas as pessoas não fazem isso. Quando elas erram, elas tentam pegar aquela coisa que é errada e explicar que é certo. Mas eu estava sofrendo. Ele se apega a uma parte para justificar o erro contra a lei. Então, eu acho mais bonito falar assim, olha, eu fiz isso, mas eu errei. Veja o que está realmente... eu quero ler o texto, porque você falou o texto e não falou errado, mas eu quero ler para ficar fidedigno. No Mateus 19, no versículo 3 em diante, ele diz exatamente isso. Alguns fariseus, para variar, né, aproximaram-se dele. Mateus 19, a partir do verso 3. 19? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Ou seja, vieram com pergunta capciosa para Jesus, vieram com pergunta maldosa, né, para tentar pegar ele. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Veja, a pergunta. Não era só divorciar, era por qualquer motivo. Qualquer motivo, não importa. Não gostei mais. Não estou gostando, acabou. Enjoei. A paixão acabou. Ela engordou, tá feia, envelheceu. Nossa, depois da gravidez ela não ficou com o mesmo. Esse é o motivo de hoje. Exatamente. Acabou o amor, né? Então nunca existiu, na verdade. Mas enfim.
por qualquer motivo. Ele respondeu: vocês não lembram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. É por isso que lá em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24, que ele fala e dá ordem para que. Aí ele continua. E aí ele continua ainda, mas o que eu quero dizer aqui, quando uma só carne, por isso que em Romanos ele diz que o marido está ligado à sua esposa enquanto ele viver. É uma só carne. Uhum. E que ele deve amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. E a Aí já é mulher Efésios deve 5. obediência ao marido. Aí já é Efésios 5. Sim, Que mas são os tá tudo deveres ligado. conjugais. Sim, tá tudo ligado. Aí, e disse por essa razão, né? Então será uma só carne. Versículo 6. Assim, 6. eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa é a lei. Não separe Sim, o porque homem. uma aliança não pode ser anulada. Não pode ser quebrada, porque uma aliança quebrada é desobediência, é a parte da maldição da aliança. Pois é. Por isso, Agora se deixa você eu ler o olhar lá em resto. Deuteronômio, peraí, por isso, sei lá, se você olhar em Deuteronômio 28, fala, se você obedecer a parte da aliança que hoje eu lhe faço, é bênção, 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 bênção. Mas a partir do verso 15, se desobedecer a parte da aliança que eu faço, é maldição, maldição, maldição. É a aliança quebrada traz maldição. Depois ninguém sabe por que casa 10 vezes e continua a mesma coisa, porque é uma E aliança a em cima palavra da fala, outra quebrada. uma aliança, uma vez ratificada, é impossível anular. Ratificada é confirmada. Confirmada. É. Então, não tem como. Então, o que Não Deus tem uniu, como. ninguém separe. Ninguém Pergun- separa. Aí, então, eles não ficaram satisfeitos, então perguntou. Então, eles perguntaram, né? Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? É. Quer dizer, você está dizendo que a lei de Deus é o que ele uniu, ninguém separe. Só que então, por que que Moisés É. deixou dar a carta de Ai, divórcio? que gente farsa. Ah, É fariseu, nós estamos falando é, do que a gente vê por aí hoje, né? Não é só lá na época de Jesus. é. Mas, e Jesus então respondeu no versículo 8: Moisés lhe permitiu o divórcio de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o Desde o princípio. princípio. Quando é sempre que Eles, ele fala, mas não foi assim desde o princípio, ele está falando assim, mas isso não é o perfeito. E eu vim para o que é perfeito. exatamente. E aí É ele quem diz. ainda ele completa agora com a condenação que isso traz, né? Que é no versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E ponto final. Sabe E por quê? Porque esse é Yeshua que está falando. Ninguém é maior que ele. Se ele está falando que é isso e ponto final. não tentem justificar diferente. Não, você quer se justificar com o homem, você faça à vontade. Mas quem vai te julgar é esse que está falando, é isso e ponto final. Essa é a lei. Essa é a lei. Olha aqui. Agora, Aí. suas observações, Dri. Não, já tá parecida com a sua. Eu vou ler um Nós negócio estamos aqui. parecendo pingo nos is aqui hoje. Nós não Adoro. somos pingo nos is, nós somos nem o i e nem o tio. Cairado. Ó, Yud, o 11 fala assim: então ele disse: nem todos podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dada. Porque há um eunuco De que nascença. assim nasceram do ventre da Ima, que é a mãe, né? E há um eunuco que foram feitos eunucos pelos homens, e outros há que a si mesmo
se fizeram eunucos por causa do governo celestial. Quem pode receber isso, recebam. Isso aí Isso ele só se falou. recebe pelo Espírito, gente. Isso aí ele falou porque os discípulos se desesperaram depois da lei, ponto. Ele falou, então é melhor não casar para não correr o risco, né, de depois divorciar. Exatamente. Inclusive é melhor para a mulher, né? Que vocês não casem, já É, que não vai gostar dela, né? pois é. Então, mas Jesus ainda falou, essa condição, ela não é aceita por todos, é para quem pode, consegue aceitar. E ele explica que uns são feitos eunucos por homens, outros por causa do reino. Quem puder aceitar ser eunuco, que aceite, mas quem não puder, que cumpra a lei. E não divorcie. Diversia. Depois veremos, né? Então, Ai, tem umas explicação boa aqui. tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, gente, é a explosão da lei. Nós estamos explodindo a lei. Sabe aquelas caixinhas? Você vai clicando e vai expandindo, 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 expandindo. Não tem fim. Ou Não. Não tem seja, fim. quem disse que a lei acabou é mentiroso. Porque É a lei ela mentiroso. foi expandida, ela foi de forma exponencial expandida. E quem é mentiroso está sendo guiado por Satanás, principalmente por causa da lei, porque ele era um querubim da guarda ungida, e um querubim da guarda ungida guardava o quê? As leis, né? A lei. E ele se revoltou, e um monte de gente se revoltou junto com ele. Então, É fácil. Se você está mentindo acerca da lei, você é um mentiroso. Mentiroso é filho do pai da mentira, que é Satanás. Você trocou de pai. Pronto. desse jeito. Simples assim. E tio. E tio nem ir. Quer ver? Olha só. Josué 1, 2. Versículo 1, 2, tá? Moisés é o quê? É a lei, né? Sim. Moisés, meu servo. A lei é servo do pai. Moisés, meu servo, é morto. Olha só, essa palavra é para o dia de hoje. A lei é morta para o povo, né? Eu preciso ler um Moisés, negócio. meu servo, é morto. Ponto, vírgula. Dispõe-te agora, passa este Jordão. A gente sabe que quando ele fala passa esse Jordão, ele tava, o que tem depois do outro lado do Jordão? Né? A gente sabe que não tem. Hã? A terra prometida. Então, para lá é a terra prometida, mas para cá não. Meu servo é morto, a lei é morta. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a Israel. Quer dizer, passa o Jordão para chegar na terra prometida. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou te dar, como eu prometi a Moisés. E aí ele começa a falar, mas essa palavra, Moisés, meu servo, é morto. Então agora você dispõe agora e passa esse Jordão. Sabe o que ele está falando? A lei morreu, né? A lei morreu. A lei morreu e eles estavam do lado de lá do Jordão. Nós estávamos a no mesma coisa. deserto. Isso, é a mesma coisa. Irã, né? Acho que é o Irã. Acho que é o Irã que tem para lá. É um desses países. Ele está falando assim, gente, quem morreu, para quem a lei morreu, a pessoa não passou o Jordão para receber a terra prometida. Ainda está para lá. Olha essa palavra, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão. E é engraçado o Jordão, porque o Jordão é onde o João Batista batizava. Depois você pega a foto do Jordão, você vai ver que ele é praticamente um corredor onde que você consegue enxergar de um lado o outro país, que é ao contrário da Terra Prometida. De um lado é a Terra Prometida, de outro lado são as pessoas que odeiam Adonai. Então ele estava do lado da que as pessoas odeiam Adonai. E ele falando assim, ó, a lei morreu. Passa esse Jordão, vai para a Terra Prometida. E ele fala toda hora, dispõe-te e fale da lei. Olha aí. Aí, pronto. Olha lá, Jordânia, Mar Morto. Aqui é o Rio Jordão. Céu.
Rio Jordão. Aqui é o Rio Jordão. Então, a Jordânia aqui, né? A Jordânia, ou Mar da seja, Galileia. tá vendo? Mar da Galileia. Mar Morto. Israel. Israel do lado de cá. É Dá nessa, para baixar mais? Para é ver o que nessa tem para foto lá eu do devo Rio estar. Jordão e para cá? Aqui, ó. Sabe por quê? Tem uma parte do Rio Jordão, dá para aumentar? Que desse lado daqui é outro país. Peraí. E o povo de Israel não pode ir. Aumenta aí para a gente ver. Aqui, ó. Essa daqui eu acho que fica melhor. Eu vi num vídeo daquele Aline, sabe? Aline em Israel, e ela mostrou exatamente a parte onde para cá é Israel e para lá é outro país. Eu esqueci o nome. Vê se você acha aí. Acho que eu tenho aqui no Você mapa. tem aí? Olha aí. Ah, aumenta aí. Ah, tá na outra Bíblia. Ó, Jordânia, Egito e Síria. A Síria fica para cá. Síria fica E aqui. o. Aí, tá vendo? A Síria aqui, o Rio Jordão aqui, E para lá aqui o Israel. Egito, aqui Israel e a Jordânia. E essa daqui é a faixa de. É o que não pertence a Israel, vamos dizer assim, que Jerusalém está dividida. Entendeu? Perfeito. Então, lá de cá é estrangeiro. Mas eles vieram para cá, na verdade. Por aqui, né? Eles vieram do Egito. É que Israel, que eles conquistaram, não é isso só, né? Não, isso que eu tô vendo. É, não é isso só. Vou ver se eu acho um- E também, assim, o que era naquela época, né? O que ele falou. Deixa eu ver se eu acho aqui, Império. Mas pode continuar aí, que a gente vai. Vamos continuar, depois a gente vê, né? Então, Olha, eu achei uma imagem legal do Êxodo, da trilha que eles fizeram. você vai pôr? Pô, olha aí. Tá pequeno. É, não consigo aumentar mais. Ah, o que que tem de um lado? É daquela época? Aqui é daquela época, é o possível rota do Êxodo. Tá. Então é a rota do Êxodo. Eles saíram do Egito, passaram aqui pelo Mar Vermelho e deram a volta aqui por baixo do que hoje é a Síria. A Síria não. Aqui é o Irã. É não, a Península Síria, a Península Sinai, na verdade. Mas onde está o Rio Jordão aí? O Jordão está aqui, ó. E o que tem Foi de um lado e do outro? nesse momento aqui que ele cruzou o Jordão. Na verdade, eles cruzaram pelo mar aqui, Mar Vermelho, eles Aham, cruzaram aqui. Eles subiram e cruzaram o Rio Jordão aqui em cima. aham. Então, do lado de cá é Edom, que hoje é a Síria, e do lado de cá é Israel. Pronto.
A terra prometida é lá. Entendeu? Perfeito. Assim a gente entende o que ele está falando, né? A gente não fica só lendo Então, do sem lado de cá entender é o que estava Síria. acontecendo Tem na aqui, época. ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é Síria, aqui é a Jordânia, e essa faixa aqui é Israel. Pronto. Então a gente entendeu. Canaã, tá vendo? Aqui ainda é Egito, na verdade. Israel muda Sim. aqui, ó. Essa península aqui é Egito. E aqui é o Mar Vermelho, é o Mar Morto. E aqui é o Rio Jordão. Perfeito. Então, ele cruzou o É Rio Jordão importante a da gente ver, Síria. né? Ele cruzou o Rio Jordão do reino de Edom, que antigamente hoje é a Síria, para ir Aham. para a Terra Prometida. Para a Terra Nossa, Prometida. não abre o horizonte, a gente vê as Aqui, ó. coisas. Ele saiu do Perfeito. reino de Edom e cruzou para a Terra Então, Prometida praticamente, ele ao está norte. falando assim, ó. Olha o que ele está falando, então. Moisés, a lei é morta. Sai da Síria e vai para a terra prometida. Porque enquanto a lei estiver morta para você, você ainda está na Síria. A Porque ele gente está sabe o que distante. representa a Síria, né? É, São os inimigos. nosso inimigo. Inimigo do pai. É o reino inimigo. Então, olha o que ele está falando. Enquanto a lei for morta para você, você está servindo o inimigo. Você dá o lado dele. Que Mas a hora que naquela você quiser, época eram os dispõe e vai para edomitas. lá. Hã? Naquela época eram os edomitas. De Edom. Edom. O Edom é do irmão do Jacó, né? O Edom. Jacó aí. Agora não lembro. Deixa eu ver, Dri. É o mapa que eu. Ah. Esaú. Esaú é Edom, o pai fala, né, na palavra. Isso. Esaú é Edom. E Esaú, ele queria o que ele queria. Ele queria as coisas dele. Ele começou a casar com mulheres que não eram para casar, cananitas, né? E Feiticeiro. olha o que ele está falando. Na verdade, ele está falando assim: larga a Babilônia. Exatamente. Enquanto você não cumprir a lei, você está na Babilônia. Larga a Babilônia e vai para a Terra Prometida, porque não A tem como ir para a Babilônia Terra ela é Prometida sem largar a Babilônia. Os reinos de Israel e Judá. Aí a Síria era Arã, né? a A terra de Arã, de É Arã. Síria é Padã, a tribo de mas é Arã. aqui Arã, é Padã, Tá? Padã Arã. Arã. Ora, A tribo de Jericó. Do lado de cá de Israel, ficou as tribos de Israel, Samaria, ficou Siquém, Siló, Betel, Jericó. Ah, então, Siquém é aquele homem lá que estuprou a filha de Jacó Diná. e depois quis casar com ela e os filhos de Jacó foram lá e fizeram a circuncisão em todos eles. Eles se enfraqueceram, foram lá e mataram. Todos eles. E também ficou Razor e Tiro. Tudo do lado de cá de Israel. Precisa nem falar quem é Do Tiro, outro né? lado ficou tinha a Síria, que é a tribo de Arã, tinha Bet-Sean, Cumute Gileade, Rabá e só. Ficou só essas do lado da Síria. Das tribos, né? Ou seja, saiam da Babilônia, cruzem o Jordão, porque na Babilônia a lei é morta, e só pelo cruzamento do Jordão você vai alcançar a promessa. Uau! Pronto. Bem isso. E o cruzamento do Jordão é sair da lei morta para a lei viva, para
cumprimento da lei. E quem Pronto. que é a lei viva? Yeshua. É o próprio Yeshua. É. É o reino. É o rei que tem um reino, né? Exatamente. As pessoas falam assim, estou estudando sobre o reino. Que reino? Reino do Walt Disney? Não, é o reino dos céus. Então tem leis dos céus, né? E tem um rei, que é o rei dos reis no milênio, porque haverão outros reis e sacerdotes. Aí que aplica, né, o versículo. Eu não sei se essa aqui está mais explicada, a divisão das tribos. Então ficou do lado da Síria, que é o Monte Hermon, que é ao lado da Síria, ficou Manassés Oriental, ficou Gade, Setim, a tribo de Ruben, Monte Nebó e Moabe. Aonde eles ficaram? Eles ficaram para o lado que é a Síria. Para o lado que é Israel, ficou a tribo de Dan, de Zaor, Neftalim, Azer, Zebulon, Isacar, Manassés, Sequim, do Monte Ebal, Efraim, Benjamim, ficou bem perto de Jerusalém, que Jerusalém já está perto do Mar Morto. Então, É bem porque ele estava pertinho. falando das tribos, né, Dri? Porque você vê que dos dois lados ficaram todos que pecaram. Dos dois lados, tanto um lado quanto o outro. Sim. Né? Mas quando ele fala passa o Jordão, ele já não está falando das tribos, ele está falando da terra. É a terra prometida para aqueles de tanto faz de que tribo era, aqueles essa daqui é a que divisão das cumpriam a tribos, lei né? vão permanecer, né? Tem Que é a um desenho. eternidade. Mas é bom ver o mapa, né? Vamos terminar Mateus 5, então? Já terminou? Uhum. Mateus 5, volta lá, Adri. Mateus 5. É. Aquela explicação já terminou. Deixa eu ver. Nós estávamos no versículo 32 falando sobre o divórcio. Comete adultério, vocês ouviram o que foi dito no 33 aos seus antepassados. Não jureis falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma nem alguma, nem pelo céu e nem pelo trono de Deus. Aliás, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, com R maiúsculo. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Ou seja, você não é dono nem da sua cabeça. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu gostaria tanto que as pessoas usassem esse sim, sim, não, não. Pois é, né? O fato de você dizer que sim, que você vai fazer, que você vai se comprometer e não fazer, isso lhe faz um mentiroso descumpridor do mandamento, dos 10 mandamentos. Não mentirás. Jurou falsamente, ou disse algo falsamente. Por isso também que tem uma passagem que fala assim, aquele que falar, eu vou fazer isso e aquilo amanhã, né? Saiba, não lembro como fala direito, mas saiba que você deve falar se Yeshua permitir, né? Alguma coisa assim. Porque Sim. você não sabe nem se você vai estar vivo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos planejamentos. Amanhã eu vou comprar um carro. Se eu estiver viva e se o Pai permitir, também farei isso ou aquilo, né? Porque a gente pode estar sendo um mentiroso sem saber. Eu posso estar prometendo uma coisa para você amanhã
E eu crendo que vou fazer, mas a gente tem que lembrar que a gente não é dono nem do nosso fio de cabelo e a gente pode acordar morto e não cumprir, né? Então, se o Pai permitir, também farei isso ou aquilo. E lembrando de uma coisa que agora que eu acabei de lembrar, quando as pessoas são pequeninos gafanhotos, miudinhos, nascidos, né? Criancinhas, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro que eu não comi. Eu juro por Deus que eu não peguei. Não jureis por Já nada. então, mas já é ensinado a criança desde pequeno jurar falsamente. Olha só a cilada que é caída desde a criação dessa terra. Desde quando Satanás caiu. É muita coisa. Eu vejo, o Dri e Mari, esse capítulo de Mateus 5 como uma ampliação da lei. Se você vê o versículo 43, esse daqui é o suprassumo onde coloca todo mundo em condição de não cumprir. É, Vocês, 43, vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Foi dito lá. Mas olha a nova lei que Jesus ampliou. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, agora eu para que pergunto. vocês venham a ser filhos do seu Pai, que estás no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você acha que isso é uma ampliação da lei, vamos dizer assim, né? Conhecimento e grande conhecimento, ou você acha que Yeshua estava falando de coisas que já esconderam? Porque a pena sempre foi mentirosa. Porque se alguém reduzir a lei, já não é lei. Então, ele veio para trazer a lei de volta. Porque depois que ele explicou tudo que parecia que estava escondido, e ele morreu, o que aconteceu? Rasgou o véu de alto e abaixo. E o que tinha no Santo dos Santos? Ah, Ficava o quê? A arca. Então, ela parece que está ele dando um spoiler, gente. Ela está dando um spoiler de quinta-feira. Parece que tudo que foi escondido, ele explicou e rasgou o véu. Ó, entra e veja o que esconderam de vocês. Eu não creio que seja uma ampliação. Eu creio que Jesus está falando assim: veja o que esconderam de vocês. O véu rasgado, entra e veja. E continuar escondendo, né? Se olhar dentro da Maná arca, tá escondido. faltando Eu vos coisa. darei do maná escondido. Ó, o véu. Passa, Mesmo não está mais depois escondido. que Yeshua morreu, rasgou o véu, né? Continuar escondendo, né? Continuar escondendo. A gente se libertou, mas tem muita gente ainda que não enxerga, que está escondido. Mas por quê, Dri? Porque não estão entrando no Santo dos Santos. O véu está rasgado. Eu não vi nenhuma parte na palavra que Yeshua costurou de novo o véu. Não, ele está rasgado. O problema é que se você esconde parte da lei, você não consegue entrar no Santo dos Santos, você entra no máximo no santo lugar. Só que no santo lugar não está a arca. Então, se aquele que voltar para a lei caiu da graça, entrar na cabeça das pessoas é tudo que Satanás quer, porque você jamais vai entrar no Santo dos Santos, porque as pessoas não entendem que no Santo dos Santos tem a Arca da Aliança com as leis. Eles cantam músicas de Santo dos Santos, mas não percebem que a única coisa que tem no Santo dos Santos é a Arca da Aliança com as leis. E tem coisas faltando hoje na Arca da Aliança. Eu vou fazer um chamado para quinta-feira que nós vamos falar sobre isso. Se você quer saber o que foi roubado de você por todos esses anos, quinta-feira nós vamos falar especificamente sobre isso. E o mistério do pai trabalhar junto com 17. Vai ficar para quinta. Esse é o mais importante. É o número 17, foi revelado o mistério do número 17. Nem a Adriana sabe.
Aliás, eu contei para ela. Eu mandei o versículo só para ela. Mais ou menos, dei um spoiler bem de leve. Nós vamos contar tudo. Porque na nossa Gente, eu discussão fiquei de ontem, eu boca com aberta, você, porque... Mari, eu fiquei bege, amarelo, roxo, todas as cores. E eu ia dormir, André. Eu senti assim, leia só mais um versículo. A hora que eu li, falei, já fui correndo. André, você tá aí? O Os dois dia estavam com medo. 17, Eu o também. número 17 foi revelado. Foi. Então, se eu fosse você, não perdi o estudo quinta-feira, já que você perdeu este hoje, que foi transformado em estudo pelo pai, porque era uma reunião de oração e ele sabe todas as coisas, ele que coordena todas as coisas. Tá? Nós vínhamos aqui para orar, mas nós começamos a falar sobre o versículo que ele me deu hoje cedo, né? O texto lá em Mateus 5, que diz exatamente do cumprimento da lei, que ele não veio para abolir, mas veio para cumprir. E muito mais ainda, ampliar ela com plenitude. Essa é a Exato. lição de hoje. E esse Mateus 5 é um desaforo para a Babilônia. Ele é mesmo. É porque, e assim, eles não podem, é um desaforo porque eles não podem contestar, porque foi o próprio Yeshua que disse. A não ser que eles digam Yeshua é mentiroso. Aí Eles fica não dizem complicado. com a boca, mas as ações deles dizem. Ah, sim, é velado, né? Por Não quê? deixa ninguém Porque o Deus da entrar Babilônia no é o santo porco. dos santos. Não O Deus da deixa. Babilônia é o porco, não é Yeshua. É, é o porco, né? Então, só para lembrar as leis, eu queria que você falasse sobre elas explicitamente lá de Êxodo, As leis de rapidamente. dentro da arca, As ou, leis ou, de ou como elas Moisés, estão de Moisés. colocadas. De Moisés e como elas estão colocadas, de dentro ou de fora, o que é para Tá. ser cumprido. Então, eu vou pegar até um chinelo aqui, eu já fiz isso daqui, mas olha, faz de conta que esse chinelo é a Arca da Aliança. Faz de conta. Não ri, Dri, é o que eu tenho na mão. Até pouco Faz de tempo eu tinha conta. uma arquinha, né? Tinha que arrumar para você uma arquinha Mas você daquelas. não falou comigo, senão eu tinha arrumado. Ó, vou pegar você depois. Faz de conta que essa aqui é a Arca da Aliança, tá? Olha o nome, Arca da Aliança. Você quer ter aliança com o Pai, você tem que estar na arca, né? Só que não tem como você estar na arca antes de você receber a presença dele. Porque é a presença dele que vai te gabaritar para que você consiga cumprir o que está aqui dentro. Nós Porque falamos isso a sobre gente isso ontem. falamos, porque a gente só consegue cumprir pelo Espírito, porque é o homem impossível ser salvo. Então, primeiro a presença, depois você entra na arca. É como se você... Pode falar. Primeiro ela chamar, depois arca. Exatamente. Depois a arca. Então, o que acontece? Aqui são as pessoas que têm aliança com o Pai. Então, vamos ver até a arca passada, a arca de Noé, por exemplo. Essa aqui é a arca, representa. Então, ele fala assim: eu vi que você é justo, fala para Noé, perante essa geração, porque ninguém é justo, só existe um justo, que é o Messias. Então, o que ele fala? Eu vejo que você é justo, não perante mim, mas perante essa geração. Então, existe uma comparação. É por isso que as pessoas que não são justas odeiam as pessoas que são justas, porque as pessoas que são justas são elas que trazem condenação para quem não é justo, pela sua justiça. Então, ele fala: ó, eu vejo que você, Noé, é justo perante esta geração. Então, é você que vai trazer juízo para esta geração. Então, como você é justo perante essa geração, você já teve na minha presença, entra na arca, você e tua família. Então, ele entrou na arca. A arca são as leis, né? E aí acontece o quê? O próprio pai fecha a arca. Existe um tempo. E o tempo dele é programado e cumprido à risca. Ele fechou a arca. Então, o que acontece? Por causa dessa pessoa que foi justo perante essa geração, não perante ele, mas perante essa geração vai morrer. É por isso que todos que estão aqui odeiam quem está aqui.
Entendendo ou não entendendo, o Espírito sabe que quem está aqui condena quem está aqui. E não é com a boca, é com uma ação, porque o Pai vai fechar a arca de novo e quem tiver aqui vai rodar, né? E ele entrou aqui e o que acontece? A arca, ela ficou navegando sobre as águas, embaixo das águas mortas, como no começo. No começo não fala assim, no princípio, fez Deus no princípio os céus e a terra estava vazia, estava sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. A face do abismo é embaixo do mar. Sobre a face do abismo havia o quê? Trevas. Quando ele entrou na arca e começou o dilúvio, o que aconteceu embaixo do abismo? Trevas, morte. Todo mundo morreu, entendeu? Mas o espírito de Yeshua caminhava sobre as águas. Então, embaixo havia trevas e em cima havia o caminhar do espírito. Na arca que Noé entrou, porque a arca não é de Noé, é de Deus, do Pai, na arca que ele entrou, embaixo também havia trevas sobre a face do abismo e o espírito caminhava sobre as águas. Na arca. O espírito sempre vai estar na arca, né? Aí mandou construir a arca. Dentro da arca foi colocado o quê? As leis que te levam para o santo do santo e do santo para o reino, né? E colocado dentro da arca. Também foi colocado na arca o que mais? Foi colocado o maná e a vara de Arão que floresceu. Tudo isso caminha sobre a água. Então, quem não estiver com isso, está caminhando embaixo, no dilúvio daqueles que vão morrer. Então, o que acontece? Foi roubado. É para falar que foi roubado agora, André, ou não? Não, você já está entrando no ensino de quinta. Eu queria que você desse só Não, uma então não vou revisão falar o com que foi relação à roubado. lei. Mas eu vou falar, então, vou fazer uma coisinha rápida sobre a lei. Aqui, as leis que estão aqui dentro, é Os para 10 que a gente mandamentos. cumpra na lista. Os 10 mandamentos. Acontece que do lado da arca, e não na arca, do lado da arca, foi colocado leis que somente Yeshua poderia cumprir. Vocês lembram aquelas leis lá atrás que falavam assim, olha, traz o cordeiro, um cordeiro equivalia a um ano de perdão, não, de encobrimento do pecado, né? Então, a pessoa pecava, pegava o cordeirinho, levava lá para o sacerdote matava o cordeiro e essa pessoa tinha o pecado encoberto por um ano. Não, não é isso? Isso. Sim. Acontece que só uma pessoa poderia cumprir essas leis. E essas leis só poderiam ser cumpridas pelo Messias. Então, toda lei que apontava para o Messias, morte dos cordeiros, todo aquele sacerdócio levítico, ele foi colocado do lado da arca. E só uma pessoa poderia cumprir, que foi Yeshua. Por quê? Porque Yeshua era o cordeiro, o único cordeiro que poderia dar o sangue, e Yeshua também era o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Então, a pessoa pegava o cordeiro e levava para o sacerdote. Ele é o próprio cordeiro e ele é o próprio sacerdote. Então, ele se deu. Ninguém teve que levar ele. Ele se deu. Por mais que alguém levasse na parte natural, na parte espiritual, fala que ele se deu. Então, ele se deu. Então, é ele que iria cumprir. Aí ele cumpriu. Ele morreu, mas ele morreu por quê? Pelo pecado. O que é pecado? É transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Então, olha, todos pecados e destituídos da glória estão. Aí ele veio e cumpriu a lei. Aí o que ele fala? Eu cumpri a lei para que vocês possam voltar para a arca. Eu não cumpri a lei para que vocês possam jogar a lei no lixo. Não, eu cumpri a lei para que vocês possam voltar para a arca, porque vocês não entenderam ainda que vai ser como no tempo de Noé? Quem está na arca vai ser salvo? Ele fala, vai ser como no tempo de Noé. Quem estiver na arca vai ser salvo. Estou indo. Entendeu? Então, assim, ele cumpriu a lei para que a gente fale assim, nossa, eu sou um pecador. Eu não cumpri as leis. Eu aceito o sangue do Messias e vou voltar para as leis. Então, olha só, a graça
ela é um portal de sangue. Você está aqui fora, ó. Você lembra o que acontece aqui fora? Entra Noé, fechei a porta. Quem está aqui vai Isso. entrar em trevas, em morte. Aí o que acontece? Você entendeu que você é um pecador. Antes que feche a porta da arca, você pega esse portal. Você pega, não, esse portal está aberto para que você faça isso, ó. Você está aqui fora da arca. Entendi que eu sou um pecador. Ok. O portal de sangue está aberto para te tirar do império das trevas, que vai te mandar para o fundo do mar, morte, para que você caminhe e entre na arca, na obediência, para que você possa ir embora junto e não perecer com os outros, entende? Agora, o que Paulo falou assim, se você voltar para a lei, você cai da graça. O que a gente tem que entender é que existem blocos de leis. E essa lei você tem que cumprir. Foi por essa lei que Yeshua veio morrer, para que você possa voltar para cá. O que Paulo estava falando é que tinha pessoas que estavam continuando a matar cordeiros, né? Levar para sacerdotes que já não existia mais, existia naturalmente, mas o Messias falou, encerrou, eu vou derrubar esse templo. Lá em Em 3 Gálatas. dias eu vou reconstruir. Encerrou, então eles continuaram a matar o cordeiro. O que acontece? Quando você matava cordeiro, você anulava isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso daqui é o Messias morrendo por você e por mim para construir um portal de sangue, que é a graça, para que você possa passar do império das trevas para o reino da luz. Reino da luz, ó, o reino. Império das trevas, você obedecendo a sua própria vontade. Reino da luz, vou passar pelo portal da graça e vou para o reino. O reino tem leis, tem um rei. E vou embora com ele. Entendeu? Então, eles estavam pegando de novo, cada animal que eles sacrificavam de novo, eles falavam assim, eu não aceito o sacrifício do Messias. É isso que Paulo falou, se vocês continuarem matar cordeiros, vocês vão cair da graça. Porque Yeshua já fez isso uma vez por todas. O portal está aberto. Mas se você é muito fácil a gente rejeitar a graça. Não é só matando o cordeiro. Não é você deixando a cabeça é o Messias. Ah, não, a cabeça é o meu líder. Então você está rejeitando a graça. Pensa, a graça é um portal de sangue. Se é o único portal de sangue que pode te levar para a vida, é a graça. Se você acha que quem vai te levar para a vida é teu pastor, essas feitiçarias que vocês fazem nesses templos religiosos, você está rejeitando o portal de sangue, que é o único que pode te levar para a arca, para você ir embora. Entende? Então, é essa a diferença das duas leis, mas tem outros blocos de leis que a gente vai estudar, mas eu quis falar desse, porque esse É é a onde todo mundo acha que essa lei a gente não pode cumprir. Se a gente não pode cumprir essa lei, então vamos roubar, vamos matar, vamos adulterar, ó que beleza. Então, Yeshua veio morrer na cruz para a gente roubar, matar, adulterar. Você acha mesmo que ele veio fazer isso? Não, o seu problema é com o sábado, é com o Shabat. É o que eu ia Pensa um falar. pouquinho, é com o Shabat, né? Então, você acha mesmo que o próprio Yeshua ia roubar uma leizinha daqui, sendo que ele fala assim, aquele que deixar de cumprir uma é réu de todas? Como que Acabou. ele vem aqui e fala assim, olha, são 10, né? Ah, eu vou tirar uma, eu vou roubar uma, Satanás roubou tantos, eu vou roubar uma. Não, ele fala assim, eu nada tenho com as trevas. Quem tem com as trevas é a Babilônia, que fala que você pode guardar o dia que você quiser. Então é isso. Ele não veio para roubar, matar, destruir. A lei está aqui. Se alguém tirou a lei daqui, não foi ele. E só vai embora aquele que cumprir tudo que está aqui, porque aquele que rejeita uma é réu de todas. É interessante isso, que quando você estava explicando aí, Mari, eu estava aqui realizando, estava passando um filme na minha mente. Quando você disse que o Cordeiro cumpriu a lei e pelo cumprimento da lei dele, da parte dele, do sacrifício, você passa pelo portal da graça e entra na arca, esse portal da graça te É a faz, presença. é a presença, te faz sair do abismo e andar sobre a face das águas com o Espírito.
Sim! Lembra que Entendeu? ele fala, olha, ele fala assim, E por isso que ele fala quem que se dizem... começar a querer cumprir a lei que o Messias deveria cumprir, você cai da graça, porque é como se estivesse sacrificando o próprio Messias de novo. Sendo Isso é que foi impossível. dito que o sacrifício foi definitivo de uma vez por todas para perdão e não encobrimento de pecados. O que que ele fala? Ele andou sobre as águas, né? Só que antes dele andar pelas águas, foi interessante que ele falou assim: quem dizes que eu sou? Ah, uns dizem que você é o Elias, outros o profeta, né? Ele fala: não, quem vocês dizem que eu sou? Porque não interessa os outros, interessa vocês, os que eu chamei. Aí Pedro fala assim: tu és o Messias, o filho do Adonai vivo, né? Aí o Messias fala assim: sobre esta pedra, pedra é revelação. Sobre esta pedra, eu vou erguer a minha igreja. Então, Pedro é a pedra da revelação que é erguida a igreja verdadeira de Adonai, né? Ok, então, nós somos a pedra que foi revelado. Aí, quando Yeshua está andando sobre o mar, Pedro fala assim: se for você, mande que eu vá onde? Para o fundo do mar? Não, sobre as águas, porque se você é o Messias, então você é a arca, você é as leis, você é E o onde nosso ele estava andando? Salvador. E onde ele estava andando? Sobre as águas. Sobre as águas. Sobre as águas, ele fala: vem. E ele realmente andou enquanto ele creu. Mas quando foi o medo, ele afundou, mas quando ele afundou, o Messias, ele falou: salva-me. E ele pegou e salvou. Por quê? Porque ele é salvador. A arca é a nossa salvação. As Perfeito. pessoas não entendem que a arca é ele nos salvando. Olha para Noé, entra na arca, fecha a porta. Vocês vão ser salvos, os outros não. De novo ele fala assim: presta atenção onde está a arca agora. Eu vou até rasgar o véu para vocês verem onde está a arca. Rasgou o véu, entra no Santo dos Santos, que é a minha presença maior. Santo dos Santos tinha as leis. Entra na arca para você ser salvo. Mas é difícil. As pessoas elas não querem ser salvas. Por obediência, não. Não, elas querem Por sair salvas. pirlim-pim-pim. Elas querem Por ser salvas obediência, só não. por causa da graça. A graça, aí vem as doutrinas da supergraça, das outras coisas. Mas a graça, Paulo já dizia lá em Romanos, ele perguntou, por acaso, Romanos 6, né? Por acaso Uhum. continuareis pecando para que a graça aumente? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma, De maneira nenhuma. né? E tem uma passagem também que Muitos ele fala assim, caem. eu falei para você, né, André, que ele falou para mim assim, que a graça, eu quero explicar isso direito para não ficar coisas abertas, tá? Que a graça, ela é enganosa para aqueles que não obedecem à lei, porque a graça, ela é um portal de sangue para que você entre na arca, entre na lei para ser salvo. Mas se você vê o portal de sangue e fica assim, oh, o portal de sangue, o portal de sangue, o portal de sangue. Aí fechou a porta da arca, você está lá, portal de sangue, sou salvo pela graça. Você é salvo pela graça, mas você não foi, Não você não entrou? quis. Ele estava pegando fogo, ele te mandou bombeiro, você não quis, e ficou bombeiro, bombeiro, bombeiro. Mas não aceitou? Olha só, que está em Provérbios, aqui no último Provérbios, E é o que muitos estão fazendo hoje, só estão olhando para o você é portal e salvo não. pela graça. Nossa, Você é salvo, meu filho, mas você precisa entrar na arca. Você é salvo. O pecado é a transgressão da lei, né? Então, se você é salvo, você tem que parar de transgredir a lei. é. Outra forma de cair da graça é continuar na transgressão da lei no pecado. Continuar na vida de pecado. Por isso que ele fala lá, de maneira nenhuma, nós que De morremos para maneira o nenhuma. pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou É, vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Yeshua, o Messias, fomos batizados em sua morte, ou seja, fomos inseridos na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo, a fim de, como Yeshua foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova, ou seja, passou pela graça, é vida nova, não é mais transgressão de pecado e lei, você está no Messias, andando com ele sobre a face das águas em espírito.
É simples. O Provérbios, esse que fala do Lamuel, do rei Lemuel, né? Que ele fala sobre a mulher virtuosa. Tem uma parte que ele fala, eu não lembro qual parte que é, mas ele fala assim, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher virtuosa, você sabe onde está essa passagem? Provérbios 31, né? Provérbios Deixa eu 31. ver. A força nem teus caminhos. Aí ele está falando, peraí. Mas aqui também tem essa passagem, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor, coração, não haverá falta de ganho. Ela faz bem, não mal, busca lã, não linho. Não mergante, manterão. Ah, depois eu vou achar, senão a gente vai ficar só parado nisso. Tocante a casa, coberta, seu marido estimado. Força. Ou será que é outro? Ah, tá no Provérbios 31, versículo 30, que é um pouquinho daquilo que eu falei, que a graça ela é enganosa para quem fica assim, admirando a graça e não entra na arca, ó. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao soberano, essa será louvada. Temer e obedecer é a mesma coisa. Então, ele está falando a mesma coisa. Se você fala assim, eu estou no tempo da graça, mas nunca houve o tempo de desgraça. Porque mesmo quando Adão pecou, antes de fundar o mundo, porque a terra já estava fundada, mas antes de fundar o mundo, que é a terra com pecado, o Messias, ele já foi morto. O sangue dele já foi reconhecido. Lá, antes de Adão pecar. Adão pecou. Antes de fundar o mundo, a palavra fala em Pedro que o sangue do Messias já foi reconhecido antes da fundação do mundo. Isso significa o quê? O que é o sangue do Messias? É a graça, é o portal da graça. Então, nunca teve o tempo da desgraça. Eles estavam no tempo da desgraça, a gente está no tempo da graça. Isso é loucura. Antes da fundação do mundo significa antes da fundação do mundo. O portal da salvação foi fundado antes da fundação do mundo, para que Adão também pudesse voltar por esse portal de sangue e entrar na obediência, né? Então, não ache que a gente está no tempo da graça, porque ninguém teve no tempo da desgraça. Antes de fundar o mundo, a graça já tinha sido liberada, né? Exatamente. Eu dei uma Não estou caidinha, mas escutando. vocês continuaram aí, né? Hã? Alô, Sim. tá ouvindo? Eu dei uma caída, mas vocês continuaram aí, né? Que deu Sim. problema na internet aqui. Eu achei o Mas, versículo, viu, André? É 31:30. Provérbios 31:30, ó. Deixa eu ler o meu. Deixa eu ler o Enganosa meu é a aqui, ó. graça. Ele caiu de novo. Oi? Ele caiu de novo. Aí, Voltou. deixa eu ler o meu, Sim. que aqui não fala graça, fala enganosa é benevolência, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme a Iar, essa será louvada. Então, ele está usando a palavra de rei mesmo, né? Porque quando a mulher ia chegar até o rei, agora fui eu, né? Quando a mulher ia chegar até o rei, ela tinha que receber benevolência, ele tinha que apontar o cedro para ela colocar a mão no cedro para conseguir falar com ele e não ser morta. Acaba sendo a graça, né? Da mesma no forma. 31 ela fala que ela receba a recompensa merecida. Pelas suas obras. Pelas suas obras. E isso as pessoas têm que entender, porque Paulo, como judeu, ele fala de uma forma como se a gente entendesse já como o judeu fala. Então, ele faz uma diferença entre obras e boas obras. Sempre que Paulo fala boas obras, ele está falando da sua obediência às leis. Nós não fomos feitos para obras, mas para boas obras. Entende? Eu não posso falar assim, ó. Eu não guardo sábado, mas eu guardo domingo. Isso é obra.
mas nós fomos feitos para guardar boas obras, que não é nem o sábado, é o Shabá, é o descanso, a gente tem que esperar a lua. É que a lua, ela já está, os dias estão sendo abreviados. E só está percebendo aquele que está guardando o Shabá. Né? Você lembra que a palavra fala assim, que os dias seriam abreviados? Né? Aí as pessoas falam assim, o dia está passando rápido, mas você não tem noção o quanto rápido está passando, porque às vezes o pai está pulando 1, 2, 3, 4, 5 dias, de um dia para o outro, e só está entendendo quem guarda o Shabá, porque quem guarda o Shabá não tem o olho assim, tem o olho assim. A palavra fala, a lua não mente. É a única forma da gente entender que dia hoje é olhando para a lua, porque é ele que fala, é a palavra fala que a lua não mente. E a gente está tendo experiências do céu com isso, porque o grupo inteiro olha e fala assim, você viu o que aconteceu? Primeira vez que a gente viu, né? Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu com essa lua? Né? Mas o que aconteceu? O pai abreviou dias e ninguém viu, a não ser quem guarda o Shabá. Shabá, não sábado. Porque sábado e domingo é a mesma coisa. É o calendário gregoriano, que a gente nada tem a ver com isso. E não dá Isso para que eu ia se perceber. só fazer uma aspas nesse guardar o Shabá e a lua, que assim, a gente está no calendário gregoriano, mas a gente tem que aprender a não fazer parte dele. E a lua, como eu observei e coloquei lá, né, que eu estava almoçando, olha só, num restaurante, eu olho para o céu e vejo a lua pleno meio-dia. Eu também. Aí você vê que o calendário gregoriano ele continua, os dias, as semanas, mas o pai não, ele está fazendo assim, ó, ele tá encurtando, que ninguém está percebendo. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas hoje passou depressa, ai, o dia passou depressa, nossa, eu não fiz nada, o dia já acabou. É por causa disso. Vai estar zipando os dias, né? A gente tem que aprender a voltar para os 5 sentidos do céu. Visão do céu, olfato do céu, né? Paladar do céu, Nossa ouvidos do casa céu. é para onde a gente vai. É para nossa casa, a gente precisa treinar isso. Outra coisa, eu mostrei até para o André quando ele veio aqui. A minha terra realmente é boa, é uma terra vermelha, ela cresce rápido. Mas quem entende um pouquinho de plantação, eu joguei sementinhas de Tomate. tomate na terra, que demora mais ou menos de 10 a 15 dias para aparecer aquelas 2 folhinhas, sabe? 2 folhinhas para aparecer. As folhinhas, não só as folhinhas, mas o cabo grande apareceu em 3 dias. Em 3 dias, eu fiquei assim. A hora que eu fui lá fora e olhei, fiz: oi? Sabe quando você faz assim? Gente, isso é abreviação dos tempos. Acelerado. Seria de 10 a 15 dias para aparecer o comecinho, em 3 dias ela estava assim. Gente, isso não existe. É porque a lua está na metade. Você olha para ela, eu olhei para ela na quinta-feira, na metade. Quando no domingo ela já está o fiozinho que é o último, que é o Shabat de novo, falei, opa, peraí, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias. Peraí, tem alguma coisa errada. E isso é amor que o Pai tem por nós, porque ele fala que se ele não abreviasse os dias, os eleitos também não seriam salvos. Gente, eles estão abreviando os dias por nós, por aqueles que querem e amam o Messias. Olha que amor é esse. Exatamente. E ele faz a gente ver, estou abreviando por vocês. Meu, é para chorar, porque ninguém merece. Ninguém merece. Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, meu pai, Ninguém que olha pro loucura céu. é essa? Ninguém olha para o céu. Ninguém E o, observa nada. Ninguém se Ninguém interessa pelo consegue céu. olhar e parar meia hora que seja e ficar olhando, contemplando. Ninguém Contemplar faz a volta ao lar. Ninguém contempla, porque o isso. lar é aqui. e o próprio Messias, né? Ele já instruiu os seus filhos, os eleitos, para olharem para o céu nesta época.
neste período que nós estamos vivendo. Nos últimos Até tempos, para não sermos enganados. olhem para o céu, entendeu? Então, assim, é muito comum você ver pessoas que se dizem crentes e fiéis ao Messias, que acabam simplesmente considerando a sua casa definitiva este lugar de tão apegado que estão a este mundo, enquanto deveriam já estar focando, olhando, mirando o céu, para que não seja enganado e entre no governo do anti-Messias. Exatamente. Porque a palavra diz que ele vai vir e vai enganar até os eleitos, os escolhidos. Então, se você não olha para a verdade, para aquilo que o Pai ensinou, para aquilo que o Messias mandou você olhar, você corre um sério risco de ser enganado e entrar no reino do anti-Messias, no E se domínio a dele. gente trocar essa palavra e falar assim, se você não... Como que eu vou usar? Uma pessoa que não está afim de ficar olhando, como chama? Uma pessoa... Se você não tem interesse Sim. em olhar para onde você deve ir, talvez você não vá. E aí é forte, hein? A pessoa está desinteressada pela própria casa que ele veio, que ele já veio de lá e tem que voltar para lá, né? Exato. Então, a pessoa se perdeu no meio do caminho, Se perdeu. e é perigoso. Então, quando você... Mas enquanto é tempo, né? Exatamente. Quando você foca as coisas deste mundo, você está dizendo para o Pai e para você que o seu lar é aqui e não é lá. Sendo que o seu lar é lá. Então, foque as coisas de lá. Ah, vou deixar de trabalhar, vou deixar de fazer as coisas aqui. Não, não é isso que nós estamos dizendo, porque a palavra diz, vocês estão no mundo, mas não pertencem a este mundo. Nós estamos de passagem, nós não somos, nós estamos no mundo. Nós somos Exato. seres espirituais eternos que veio da eternidade e pelo portal da graça que entra na arca, voltaremos para a eternidade. Exatamente. Então, E nosso essa aqui, ó, é a essa é a eternidade. nossa condução. Se você não tiver na sua condução, Esse aí é o busão ou aí. você vai aqui ou você vai. Você decide. Você está sobre as águas, andando em espírito através do portal da graça, ou você está na face do abismo, Isso é uma coisa vai importante, viu, André? não em morte. Porque o espírito, ele não tem livre-arbítrio, o espírito. O espírito, ele caminha sobre as águas, ele caminha na obediência. O espírito caminha na obediência. O portal está aqui para você andar em espírito. O espírito caminha na obediência e vai embora com o Pai. Isso é da lei que está aí. O livre-arbítrio, ele é instalado na tua alma. A tua alma, porque quando ele faz o Adão, ele sopra e ele passa a ser o quê? Uma alma vivente. Ele passa a ter o quê? Livre-arbítrio. Então, toda vez que você se comunicar e agir pela alma, você está usando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é como se fosse -1, -2, menos... Você tem que deixar o seu livre-arbítrio para entrar na obediência. Porque a alma que pecar, na verdade, a alma que pecar é como se você falasse assim, ó, aquele que usa a alma vai morrer. Eu dei a alma para você não usar, para você escolher o espírito. Escolha o espírito, porque o primeiro Adão era a alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. Então, se você quer estar com ele, cala a boca da alma e entra no espírito para ir embora. A gente conhece muito bem essa bendita chamada alma, né? Ela é corrompida. Só se você olhar onde estão todas as mazelas e feridas, na alma. Aonde estão as brechas que Satanás utiliza? Na alma. Então, As dores. pastores. Então, assim, Dores. dores. Onde que estão as dores? Na alma. Ela é corrompida. Só que por isso que Paulo também diz lá em Romanos 12 que transformai a vossa mente é a alma, É a alma. para experimentar a boa, verdadeira e agradável Para vontade de experimentar Deus. a boa, Verdadeira perfeita
perfeita vontade e e vontade agradável, de Deus. vontade do Pai. É, Ah, mas se eu entrar aqui, talvez eu tenha que deixar um emprego, não sei o quê. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor, ele se alegrou em moer Yeshua. Ele não vai se alegrar em moer você, porque te moendo, você larga a alma para trás, no sentido de obediência, e começa a obedecer o Espírito para ir embora, gente. se você Vale a deixar, a pena. alma te domina. A alma te domina. E a alma te leva para a face do abismo de novo. Por É. quê? Porque você deixa de andar em obediência e deixa de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você lança a mão novamente do seu livre-arbítrio e deixa a alma dominar pelo livre-arbítrio. Ou seja, você simplesmente diz: eu não quero mais andar em obediência, eu quero o que eu quero para minha vida, não o que Deus quer. Deus está dizendo: eu tenho uma vontade minha para você que é boa, perfeita e agradável. Mas você pode escolher também pela sua vontade da sua alma corrompida, doente, ferida, machucada, dilacerada, o que você quiser. Então você vai para o Então, abismo. A alma ferida te leva para o abismo. A alma com brecha te traz influências malignas, a alma demoníacas. ferida é dom. Sabe por quê? Porque ele fala que Israel, no final ele fala assim, e todo Israel será salvo. Não significa Israel natural. Ele está falando assim, todos que forem salvos serão israelitas, né? Porque ele só Sim. tem Israel para Israel ele, é né? espiritual. O que acontece? Ele pegou Jacó e falou assim, a partir de agora o seu nome não é mais Jacó, é Israel. Então a gente tem que entender, a gente tem que voltar lá em Jacó para entender o que vai rolar. Jacó, ele tinha um irmão que gêmeos, nasceu gêmeos lá, ele nasceu segurando o pé lá do outro, lá, né? Do Esaú. E a palavra fala que Esaú é Edom. E Esaú, ele andava pela alma, casava com todas as mulheres que Yeshua falou para não casar. Não casa com Vontade cananita, louca casou dele. com cananita. Depois ele foi para o Egito, casou com mulher do Egito. Aí ele ficou enciumado com o irmão dele, foi lá e casou lá com, casando com todo mundo que não era. Ele era um macho. E ele virou o quê? Edonita. A palavra fala, Esaú é Edom. Israel, que é Jacó, a turma fala, ah, mas Israel roubou. Roubou o quê? Roubou ou comprou? Roubou ou comprou? Olha, se você me der a primogenitura, eu te dou o prato de lentilha. Eu estou te roubando ou estou te vendendo? Comprou. Eu estou te Pagamento foi o vendendo. prato. E por que ele estava vendendo? Porque a promessa era para ele. Porque antes deles nascerem, o pai falou que já amou Jacó e odiou Esaú, mas ele odiou Esaú antes de nascer. É porque ele conhecia Esaú antes de nascer, né? Na eternidade. Porque Na antes de existência. eu colocar você na ventre da tua mãe, eu te conheci. Porque se você for lá para Gênesis, ele fez em Gênesis 1, 26, depois foi para 27, façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher façamos. E fizeram. Aí, você vai para o versículo 2, fala assim, e subia uma neblina, mas não tinha homem ainda na terra para ser o jardineiro. Mas como assim? Você já não fez homem e mulher? Então, ele criou, agora ele fez. Então, tudo que ele tinha para criar de homem e mulher foi criado lá em Gênesis. Você foi criado lá em Gênesis. Dele colocar você no ventre da tua mãe, ele já te conheceu lá. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele não precisa olhar só para a terra ou só para lá, ele olha para tudo. Né? Então, se você nasceu onde você nasceu, saiba que a culpa é só sua. Porque É, ele já te conheceu lá. Tá? Não fica assim, ah, foi a mulher que tu me deste. Porque eu deste essa mulher porque eu já te conheci lá. Entendeu? Então é mais fácil a gente assumir nossa culpa, sabe? Porque se você não assumir a sua culpa, você está falando que quem é culpado é o pai. Né? Desonesto é o pai, que fez uns ricos e uns pobres. Ele é desonesto? Continua nessa. Ele é desonesto ou você aprontou alguma coisa lá? A gente não sabe o que a gente fez antes de vir para o ventre da mãe. Mas quando ele fez a gente para colocar no ventre da mãe, a gente já fez o que tinha que ter feito lá. Ele já mostrou, a gente já mostrou nosso caráter lá. Eu te conheci antes de te formar no ventre da tua mãe. E te designei para ser rico, ser pobre, ser mestre, ser apóstolo. Eu te designei porque eu já te conheci. Não é porque, eu vou fazer um rostinho mais bonitinho, vou gostar mais desse. Não é assim que funciona com o pai.
Ele é justo. Injusto somos nós. A nossa justiça é perante esta geração, porque perante ele, por mais que a gente seja justo perante essa geração, a nossa justiça para ele é um trapo de imundícia. Então, que sejamos gratos pelo que a gente é, pelo que a gente tem que passar, porque ele está nos limpando, nos preparando, nos purificando para poder voltar com ele, que a gente não merece. Pronto. Que assim a gente termina, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. A palavra é infindável. Eu gostaria de ficar o resto da vida aqui. Não, mas Tem ter tantas mais coisas, né? quinta-feira. Quinta-feira não perca, porque você vai descobrir o que foi surrupiado, escondido de nós, roubados de nós. E por quem, né? E por quem? Da Arca da Aliança. E esse roubo, esse esconder, ele diz muito o que é hoje o povo de Deus, chamado como povo de Deus, mas por causa desse roubo, desse surrupio, estão aí sendo enganados. Verdade. É bem isso. E vai também descobrir o número 17. Vai ser Tá bom? forte. Essa é fortíssima. Então, não perca na quinta-feira, tá bom? Dri, hora para a gente terminar, e assim a gente termina hoje essa reunião, e na quinta-feira nós teremos mais estudo. Pai, obrigado ainda na tua presença, Senhor, por tudo que foi dito aqui. Nós sabemos que o teu Espírito nos guiou, Pai, para ler as tuas escrituras, para nos exortar perante o teu trono e conhecemos as tuas leis, Pai, porque muitas vezes dizemos que as tuas leis são pesadas, são difíceis, mas pesado mesmo é o nosso pecado. Pesado mesmo são as nossas transgressões e pesado mesmo é a nossa falta de obediência a Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua justiça em nós. Obrigada por se fazer com tão grande amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Yeshua, porque o Senhor se deu naquele madeiro para que nós tivéssemos uma vida em abundância, uma vida verdadeira, que vamos ter no teu reino, que o Senhor vem buscar a tua verdadeira igreja santa e limpa e obediente a ti. Obrigada, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos nós, todos que eu, a Mari, o André, mas também a todos que fazem parte deste grupo de oração que não puderam estar. E a quem chegar, Senhor, também esse estudo, essa oração, que o Senhor desça com teu Espírito e que no coração de cada um seja plantada a tua semente, que haja um despertar, Senhor, da tua palavra, que haja um despertar e um temor, Senhor, do teu amor, um temor da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, papai. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, os nossos filhos, maridos e esposas. Que o Senhor esteja conosco, nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Dá ordem aos teus anjos que se acampem ao nosso redor, nos livrando dos assaltos, das mortes, Senhor. Nos livra, Senhor, das pestes, das doenças. Nos livra, Senhor, da fome. Nos livra, Senhor, da nudez, Pai. Nos guarda, papai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tão grande amor. Um amor tão incomparável que nós nem podemos imaginar o tamanho desse amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo e a tua justiça sobre nós. Amém. Amém. Amém.